Olá, meus queridos e queridas alunas do sexto ano, tudo bem com vocês? Tudo bem, professor? Que bacana, mais uma aula de geografia. Eu sei, vocês estavam muito querendo essa aula e agora eu estou aqui junto com você, para que a gente possa partir aí para o nosso estudo geográfico, onde hoje nós vamos falar sobre o conceito de espaço geográfico e algumas formas e funções de diferentes espaços. Ai, que legal, hein? Vamos pensar juntos? Olha, que legal, o planeta girando. O planeta gira. Ô, professor, mas o planeta não é plano? Eu não sei, para mim não, né? É meio redondo, não dá para apresentar, não apresenta ser plano, não. Ainda mais girando desse jeito. Mas vem cá, você sabe identificar o espaço geográfico? E como podemos definir o espaço geográfico? Interessante, hein? Vamos dar uma olhadinha? Gente, vamos pensar o seguinte. Primeiro, eu preciso entender que o espaço é o objeto de estudo da geografia. Sim, nós temos a matemática, por exemplo. Na matemática, o objeto de estudo são os números. O português, o objeto de estudo são as letras, os fonemas, tal, né? Você tem lá da história, o tempo, né? A linha do tempo, mas a geografia é o espaço. Sim, ela utiliza da matemática, do português, da história para justificar as transformações deste espaço. Pega da física e assim por diante. Muito bem, até aí beleza? E aí acompanha comigo. O espaço ele pode ser definido por todas as diferentes paisagens que existem, mas o espaço geográfico não. O espaço geográfico é o espaço transformado pelas ações do homem na paisagem, do homem na natureza. Então, toda vez que o homem interfere na natureza, aí eu tenho espaço geográfico. Portanto, olha só, é o conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos naturais e da ação antrópica, da ação humana ao longo do tempo. Aí sim, eu tenho o espaço geográfico. Por exemplo, esse mapa mundi. Olha aí, ó. Esse mapa mundi, ele é um espaço geográfico. Mas por que, professor? Teve interferência do homem aí? Teve. Mas eu não estou enxergando, não dá para ver. Cadê o impacto ambiental? Cadê a interferência do homem aí? Eu não estou vendo. Não? Você consegue ver que tem as divisões? Essas divisões, elas não foram feitas pelo ser humano? Portanto, tá aí. Olha aí, ó. O mapa mundi, neste caso aqui um mapa político, ele é totalmente com a interferência humana. Consequentemente, tá aí é um espaço geográfico. Oh, que legal, professor. É muito interessante, não é verdade? Veja só. A construção e a transformação, então, desse espaço geográfico. Vou ler com vocês. É importante saber que o espaço geográfico constrói-se a partir da transformação dos elementos naturais pelas práticas antrópicas, lembrando do que antrópica do homem. Por isso, ele guarda consigo as marcas históricas das civilizações e suas transformações ao longo do tempo. Haja vista que novas construções e reconstruções estão sempre acontecendo, porém não de forma igualitária. Bem, por que eu quis ler isso? Para você entender que, por exemplo, ao longo do tempo, da história, o espaço foi sendo transformado. Desculpem. Este espaço, você vê desde civilizações antigas e as marcas que elas deixaram. Pega a civilização egípcia, as pirâmides, houve uma transformação, é o espaço geográfico, e aquilo está naquele lugar, porque representava uma determinada cultura, uma determinada nação, uma determinada civilização. Você pega as pirâmides maias, incas ou astecas, vamos pegar a pirâmide dos astecas, a mesma situação. Uma civilização estava ali, né? Foram lá no meio, por exemplo, de um lago, construíram toda uma cidade, vocês vão ver isso, é muito interessante, ok? E você tem então as pirâmides astecas naquele lugar. Bom, com uma cultura, com uma marca, com uma civilização. Portanto, aí ao longo da história, as cidades foram se transformando.
e que, consequentemente, nós temos aí a condição de hoje. Sítios arqueológicos, inclusive, comprovam essas diferentes transformações do homem no espaço. Consequentemente, são testemunhos de espaço geográfico de outrora. Nossa, que chique, professor! Testemunhos do espaço geográfico de outrora. Hoje, o que nós produzimos aqui no nosso espaço geográfico também vai se transformando. E lá no futuro, vão ver como que nós utilizávamos o espaço e organizávamos esse espaço geográfico. Vamos fazer uma atividade? Como vimos, o espaço pode ser natural ou antrópico. Porém, uma definição importante e é necessário aprendermos é o espaço geográfico. Desse modo, como podemos definir o espaço geográfico? E cite um exemplo. Eu aguardo vocês aqui com uma possível resposta. Até breve. Muito bem, meu amiguinho e minha amiguinha, fizeram a atividade aí, ficou legal? Oi, ó, mas é muito importante você colocar um baita de um asteriscão, põe um coraçãozinho, põe tudo que você quiser na definição de espaço geográfico que eu coloco aqui na tela para vocês com uma possível resposta. É todo o espaço transformado ou modificado pelas ações antrópicas, ou seja, ações que o ser humano fez para alterar o espaço. Quando o homem altera o espaço, aí sim nós temos aí o espaço geográfico. Eu até coloquei um exemplo bem diferente, acredito eu, de tudo que você colocou. A pintura de uma casa. Professor, se eu vou lá e minha casa é branca e eu pinto de vermelho, eu alterei o espaço? Sim. A tua própria casa já é uma alteração, já é o espaço geográfico.
E se eu pegar esse espaço geográfico e ainda pintar a casa de vermelhão, eu alterei novamente o espaço. Houve uma interferência. É a prova do espaço geográfico. Tá vendo como ele vai se construindo e reconstruindo ao longo do tempo? Por isso que eu quis dar este exemplo para vocês aqui. Beleza? Oh, joia. Vamos para frente, então. O espaço geográfico. O espaço geográfico, tá aqui, ele sim, ele sofre a ação da natureza, mas a interferência do trabalho humano. Então ele compreende elementos naturais, compreende elementos culturais ou antrópicos do ser humano nós, e compreende inclusive elementos dentro do invisível. Do invisível, professor? Sim. Porque se você for ver o conceito de paisagem que nós já trabalhamos em aulas anteriores, lembra? Tudo aquilo que nossos olhos alcançam no horizonte, não apenas as formas, mas também sons. Sons é invisível. As cores, odores, é invisível. Faz parte do canto de um determinado pássaro. Sabe que eu vou contar para vocês uma coisa muito interessante. Tinha uma ave aqui que era da região onde eu moro aqui em Curitiba, que a gente ouvia muito, chamada de arapongas. Era como se fosse um metal batendo, uma bigorna, assim. Pem, pem, era o som dela. Não ouvi mais. Esse é um exemplo. Tinha muito quando eu era menor aqui. Isso que eu só tenho 53 anos, tá? Mas tinha muito, sumiu. Pesquise, se você puder, o som da araponga. E você vai ver como é que é interessante. Sumiu. Horas. Então você veja que aquele som fazia parte daquele espaço e que já não faz mais. Fazia parte da paisagem que já não tem mais. Veja que é para pensar, hein? O espaço geográfico, portanto, é um conjunto integrado de paisagens resultantes de fenômenos da natureza e transformado pelas ações humanas ao longo do tempo. Olha aí uma transformação do espaço em quadrinhos. Olha aí, ó. Você tinha um espaço, daí passaram uma ferrovia, e da ferrovia já fizeram uma casinha, a estação, e foi crescendo, já passaram aqui, ó, umas catenárias da luz, e de repente já foi fazendo uma cidade, e a quantidade de fios aumentou, e a quantidade de casas foram aumentando. Tá vendo? É o espaço sendo transformado por uma ação antrópica. Muito interessante, não é verdade? Muito interessante. Veja nós aqui, Curitiba, cidade onde eu moro, 1950. Olha aí, ó, catedral, beleza. É catedral? Não é catedral, isso aqui é a igreja do Portão. Portão, aqui é o ônibus lá do Portão, o bonde do Portão, tá aqui. Olha a mesma foto que foi batida em 2015. O que era o bonde do Portão, agora você tem um tubo onde passa aqui um ônibus, que a gente chama aqui, acredito aqui no Portão, seria o ligeirão, né, o ligeirinho, ok? Que vai levar então até o centro da cidade. Repare que houve uma permanência, a igreja, mas houve uma transformação do espaço ao longo do tempo. Tá vendo? A via mudou bastante. Transformações feitas, então, pelas ações antrópicas. Perceba que a sua cidade atualmente também houve mudanças e transformações ao longo do tempo. Árvores que antes vocês tinham em grande quantidade foi reduzindo, e essas árvores poderão chegar a ser eliminadas, cedendo espaço, por exemplo, para um processo de industrialização. A transformação do espaço no meio leva você a entender o espaço geográfico. Por isso que dentro do espaço geográfico, a gente precisa se apropriar dentro da geografia, pegar da física, da matemática, do português e também da história para compreender o espaço. Muito importante você entender isso. Olha, compreender o espaço geográfico, eu preciso pegar da história, como que era a história, para eu entender as transformações que ocorreram. Ora, a história era assim. E ao longo do tempo se transformou assim. Ao longo da linha do tempo. Interessante, não? Ora, formas e funções, então, do espaço. Nós, seres humanos, nos apropriamos desse espaço geográfico e atribui a ele diferentes formas e funções.
Na foto, por exemplo, nós temos uma rua lá da cidade de São Paulo. O espaço geográfico, ele é considerado dinâmico. Ele é parado. Eu tenho espaço lá, transformei aqui a cidade de São Paulo, ou a cidade de Curitiba, da maneira como ele é, agora vai ficar assim para sempre. Claro que não. Sempre você vai ter uma modificação, uma transformação. Pintou uma casa, já transformou. Construiu um puxadinho, transformou o espaço. Portanto, nós seres humanos, né, vocês, seus pais, todos, a gente está em constante mudança e transformação e alterando consequentemente o espaço em que nós vivemos, que é o espaço geográfico. Olha aqui, ó. Eu tenho, por exemplo, em Curitiba, o Parque Barigui. Repare, grande Curitiba lá, o parque que é uma das entradas aqui da nossa cidade. Legal. Aí é uma área urbana. Agora veja na China a diferença da área urbana, só tem prédio. Então, são formas e funções dentro de um espaço geográfico, distinto, mas ambos são espaços geográficos. Legal, né? Muito bem, professor. Vamos para uma atividade. Perceba o seu município atualmente. Olhe para ele e veja que ele agrupa elementos naturais, como árvores, rios, algumas matas, entre outros. E elementos construídos pelo homem, como casas, asfaltos, rodovias, ferrovias, prédios, também entre outros. Agora faça você um desenho de um elemento que foi construído pelo ser humano no seu município. Agora eu quero ver, hein? Agora você vai pegar lá uma folhinha bem bacana, ou fazer no caderno, um desenho que marca o seu município, que foi feito pelo homem, né? Pelo ser humano. Eu aguardo vocês com uma possível resposta e até breve.
Muito bem, minha amiguinha, muito bem, meu amiguinho. Fizeram a atividade? Ô, professor, estou desenhando aqui ainda. Não tem problema. Acabe teu desenho, mas não esqueça, pinta, deixa ele bem legalzinho, o teu desenho, né? Para você lembrar dessa nossa aula sobre o espaço geográfico, a interferência, então, do homem no espaço. Quer ver aqui, ó, o meu? Olha lá, então vamos ver. Ô, professor, você pegou um marco, você que desenhou isso aí, professor? Sim, só que não, claro que não. Eu peguei, né? Baixei, não tem essa condição, mas veja que legal. Meu município é Curitiba e eu escolhi um desenho do Jardim Botânico, que nada mais é do que a interferência, sim, nossa, do ser humano naquele espaço. Sabe que perto do Jardim Botânico tem um velódromo, que é onde as bicicletas correm. E eu, na idade de vocês, treinava ali. Eu corria ali de bicicleta, veja que bacana. Ah, bom, hoje, daí um detalhe. Mas vê, houve uma mudança. Eu praticamente pude ver a construção, então, dessa estufa lá no Jardim Botânico. Não é legal? É um marco lá de Curitiba, né? Bom, essa aula foi muito importante. Nós definimos o que é espaço geográfico, vimos o espaço e vimos o quanto o homem transforma constantemente o espaço. Além do que, entendemos o espaço natural do espaço antrópico, que seria o espaço geográfico. Eu aguardo vocês para uma próxima aula e eu desejo tudo de bom, sucesso e até mais. Tchau, galerinha!